Bom, primeira aula de processo penal. A gente precisa começar entendendo o conceito de processo penal e a sua finalidade. Para que existe o processo penal se a gente já tem o direito penal? Na verdade, o direito penal é gênero, cujas espécies são o direito penal material e o direito penal formal ou processual. Então, o direito penal material, ele vai dizer quais são os crimes e quais são suas penas combinadas abstratamente. A partir do momento em que aquela conduta tipificada como crime na legislação penal é praticada, a gente sabe que o ius puniendi, que é o direito, dever, poder de punir, pertence exclusivamente ao Estado. E é através do Estado juiz que o Estado vai exercer o poder punitivo. Mas para exercer o ius puniendi ou jus puniendi, o Estado precisa de um instrumento para aplicar o direito penal material em abstrato no caso concreto. Mas será que é só para isso que serve o direito processual penal? Será que o processo penal é só um instrumento para que o Estado exerça o ius puniendi? Não. O processo penal, e aí numa vertente mais garantista, mais constitucionalista, ele vai trazer regras, teorias, conceitos que visam garantir a todos os envolvidos no processo os direitos fundamentais, os direitos constitucionais. Então, o processo penal, ele vem como um ramo do direito público e autônomo, com as suas próprias regras, com as suas próprias teorias, com seus próprios conceitos. O direito processual penal, ele não depende do penal e vice-versa. Eles estão interligados, eles trabalham em conjunto. O processo penal é um instrumento para que o Estado exerça o poder punitivo, mas também é ali uma forma de garantir às partes envolvidas no processo a proteção dos direitos fundamentais. Eu sempre gosto de dar um tempinho para vocês lerem o slide, tá bom? Por isso que eu dou essa pausa dramática. Então, tá aí uma passagem do livro do Renato Brasileiro de Lima, que também é uma das minhas indicações bibliográficas, em que traz à tona esse viés do processo penal, que não é só servir de instrumento para o Estado exercer o seu poder punitivo. É também trazer esse ponto de equilíbrio, assegurar às partes o devido processo legal e todos os princípios que norteiam, tanto constitucionais como infraconstitucionais, ou como até implícito na Constituição, o processo penal. Nesse slide, eu trago para vocês um entendimento mais moderno, mais contemporâneo do processo penal, que tem essa visão garantista, trazendo à tona a necessidade de se adequar ao processo penal aos princípios constitucionais. A persecução penal, no processo penal, ela é dividida em dois momentos. Ela começa com uma fase investigatória, que nós vamos estudar, que é o inquérito,
E depois, uma vez que haja indício suficiente de autoria e a comprovação de que efetivamente houve um crime, que a gente chama de materialidade, a gente vai, então, ter o segundo momento da persecução penal, que é a ação penal propriamente dita. E aí, esse processo penal garantista, ele visa proteger os direitos fundamentais, proteger as garantias constitucionais, não só para o réu, não só para a vítima, não só para o acusador, mas também na fase pré-processual, nessa fase inquisitorial, inquérito policial, no que diz respeito ao investigado. Então, quais são as finalidades do processo penal? O processo penal ele vai ter uma finalidade imediata ou direta, que é o poder punitivo do Estado, a utilização do processo penal como instrumento para exercer o ius puniendi, e de forma mediata ou indireta, que é exatamente a manutenção da ordem social e a defesa dos interesses jurídicos. Portanto, a gente conclui que o processo penal ele é autônomo, instrumental e normativo. Autônomo por quê? Porque ele tem seus próprios princípios, suas próprias regras, ele não está subordinado ao direito penal material. Instrumento porque ele vem como instrumento para que o Estado consiga aplicar, no caso concreto, o direito penal em abstrato. E normativo porque ele tem seu próprio código, que é o Código de Processo Penal, e também leis extravagantes. Nós temos muitos princípios que norteiam o processo penal. Princípios que estão previstos expressamente na Constituição de 88, princípios que estão implícitos na Carta Magna e princípios infraconstitucionais. Nós vamos estudar alguns deles no nosso encontro de hoje, mas a gente vai continuar estudando esses princípios nas próximas aulas e vocês irão perceber que a gente não vai conseguir esgotar esse tema. A todo tempo, a gente vai falar de princípios. Não só em processo penal 1, mas em processo penal 2. Eu vou trazer bastante princípios para a gente conversar aqui em processo penal 1, mas eu não vou conseguir esgotar o tema. O princípio, o próprio nome já diz, é a base, é o início de tudo. É dele que nascem as normas, ou que pelo menos deveriam nascer as normas, né? Respeitando esses princípios. E o primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é o princípio do estado de inocência, também conhecido como princípio da presunção de inocência, ou da situação jurídica de inocência, ou da não culpabilidade. O termo mais utilizado é princípio da não culpabilidade, mas todas as nomenclaturas estão corretas e são utilizadas pela doutrina, pelos tribunais. Esse princípio é um princípio constitucional, ele está expresso na Carta Magna, no artigo 5º, inciso 57, e ele diz que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse princípio, ele tem sido muito falado até por quem não é do direito. Tivemos um fato que gerou uma repercussão imensa nas mídias, nas redes sociais, que foi a prisão em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa prisão em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fez reviver uma antiga discussão quanto à possibilidade de alguém começar a cumprir a pena antes da sentença transitar em julgado. A discussão gira em torno da relativização
deste princípio. Se seria possível relativizar o princípio da não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência. E, por maioria, entendeu-se que este princípio é absoluto. O STF, por maioria, declarou, pelo menos por enquanto, que este princípio ele deve ser interpretado de forma absoluta, que ele não pode ser relativizado e que, portanto, ninguém pode ser preso em razão de uma condenação que ainda não transitou em julgado. A gente tem as prisões cautelares, as prisões processuais, que podem ser decretadas antes do trânsito em julgado. Prisões que nós vamos estudar em processo penal, mas que eu só quero que vocês entendam, neste momento, que essas prisões cautelares, essas prisões que são decretadas durante o curso do inquérito ou durante o curso da ação penal, não ferem o princípio da presunção de inocência, porque os motivos, a base para a decretação dessas prisões não é a condenação. O que o princípio veda é que alguém possa começar a cumprir a pena antes da sentença transitar em julgado. Mas ele não veda que você possa responder o processo preso, desde que estejam presentes os pressupostos da medida cautelar, da prisão cautelar, que nós vamos ver que são o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, que talvez vocês conheçam com outra expressão, fumus boni iuris e periculum in mora, que são pressupostos, requisitos que devem ser observados para se decretar qualquer medida cautelar, seja no cível, seja no trabalhista, seja no processo penal. Nós não vamos falar agora de prisão cautelar, não é o momento, mas eu preciso que vocês entendam que existe sim a possibilidade de ficar sob a custódia do Estado, ou seja, preso, durante o curso da investigação ou da ação penal. Mas isso não fere o princípio da não culpabilidade, porque os pressupostos, os motivos ensejadores dessas prisões cautelares não é a condenação. Se fosse, elas não teriam sido recepcionadas ou seriam inconstitucionais. O anteprojeto do novo Código de Processo Penal, que está em vias de ser levado à análise, já está bem adiantado, né? As comissões já estão bem adiantadas lá na formulação do novo CPP. Acredito que a gente já tem um novo CPP nos próximos 2 anos. Ele, se for aprovado na íntegra, vai trazer ali um artigo admitindo a prisão em segunda instância. O réu que for condenado em primeira e em segunda instância, mesmo que ainda esteja recorrendo para os tribunais superiores, poderão já começar a executar a sua pena. Isso não quer dizer que a gente não vai ter mais essa discussão. Não. A discussão vai continuar. A controvérsia vai persistir. O que vai se discutir, se isso for aprovado, é se esta norma é constitucional. E se o STF seguir essa linha que está seguindo até o momento, ele vai declarar esta norma inconstitucional. Bom, 30 segundos para encerrarmos esse primeiro momento. No próximo bloco, quando a gente voltar, a gente vai continuar falando sobre os princípios que norteiam o processo penal. Então, vamos aguardar e a gente já volta.